Bom, mais importante, eu acho, do que a gente procurar dimensionar o movimento, seria a gente conseguir localizar esse movimento no desenvolvimento da situação. Eu não sei se vocês viram, mas antes da greve e depois da greve, há muita comparação com a última greve geral que foi feita no Brasil, 20 anos atrás, aproximadamente, em 96, na época do FHC. E essa seria a primeira, depois de 20 anos, etc, etc. Bom, aqui eu acho que nós temos que fazer comparações precisas para entender bem a greve. Uma primeira comparação importante é essa mesma que todo mundo chamou a atenção. Faz 20 anos que no Brasil não é convocada uma greve geral. Então, isso daqui é a introdução de um novo elemento político. Vejam bem, 20 anos, isso significa que nós estávamos lá, eu me lembro mais ou menos desse momento, né? Lembro de ter discutido muito com o companheiro Edson essa greve, não sei se ele se lembra, que ele era um militante novo, né? Estava entusiasmado com a greve geral. Eu falei, essa greve geral é aquela greve geral assim que não vai para lugar nenhum, né? E efetivamente foi uma demonstração bem fraca, assim, apesar de ter sido grande. Por que essa foi a última greve geral? Porque a partir do governo FHC se estabeleceu um novo pacto social no país. O governo FHC partiu para a privatização, demissões em massa, o movimento operário todo entrou em refluxo e se estabeleceu essa situação. Agora surge a greve geral, em 2017, porque essa situação, esse pacto, ele se encerrou. Quer dizer, o controle que a burguesia havia adquirido sobre o regime político a partir do governo FHC, e que, num certo sentido, ela manteve não o controle direto, mas uma estabilidade com os governos do PT. Essa estabilidade, esse pacto, tudo isso se desmanchou. A greve geral é uma prova de que isso se desmanchou. A classe operária, através dos seus principais representantes, que são os sindicatos, eles entram na situação política para dizer que não há mais acordo sobre nada, né? Nós temos que entender o seguinte, que, embora tenha havido um refluxo, o fato de que as direções sindicais não chamaram nenhuma greve geral nesse período mostra um certo nível de acordo com a situação que se criou aí. Porque motivo para chamar a greve geral, rigorosamente haveria. Por exemplo, privatizações duríssimas, várias reformas da Previdência que foram feitas. Quer dizer, haveria motivo para chamar a greve geral. Se não chamaram, é porque as direções sindicais, junto com os seus representantes políticos, queriam manter a disputa num terreno institucional. Tá certo? Então, a primeira comparação que a gente tem que fazer é essa daí. Há uma mudança na situação, há uma mudança nas relações entre a classe operária, mas não uma classe operária em abstrato, trabalhadores em geral e tal. A classe operária entendida como as organizações da classe operária. Entendida como sendo as bases sindicais e os seus representantes. Há uma mudança na atitude desse conjunto em relação ao regime político, que faz parte daquilo que nós falamos já várias vezes, que é que o regime político está numa situação de dissolução. É mais um sinal, e um sinal bastante importante, bastante decisivo, de que o regime político atravessa uma etapa de dissolução. Agora, se nós formos comparar essa greve, nós devemos comparar essa greve com a greve, que muito pouca gente falou nos jornais, pelo que eu vi, mas que é a mais importante de todos, que é a greve geral de 1983. Ou seja, 83 são 40 anos atrás, mais ou menos. A greve foi em 84? 34 anos. Então foi em 83, né? Eu vi um cartaz daquela greve, né, recentemente, que falava assim, greve geral, né, depois de não sei quanto tempo no Brasil que não tinha greve geral, primeira greve geral. 2 milhões de trabalhadores parados.
A greve, ela, apesar dela ter sido pequena, né, ela teve um impacto muito grande na situação. Essa greve foi um dos fatores que levou ao movimento pelas diretas já. Quando a burguesia viu, né, o surgimento de uma greve geral num país que não tem greve geral, em 1983, ela tirou a conclusão de que era preciso canalizar, né, a revolta, né, a rebelião, a insatisfação dos trabalhadores para uma perspectiva de mudança do regime. Por isso foi lançada a proposta de direta já. O ano seguinte, né, a greve geral, se não me engano, foi em outubro, ou foi agosto ou outubro, junho de 1983. Já no final do ano começa a campanha pelas diretas já, que absorve toda essa revolta. Mas a greve, sem dúvida nenhuma, ela foi um estopim da mobilização que iria haver depois. Tanto é assim que nós temos em 84 o movimento das diretas já, e em 85 nós temos uma explosão de greves que não convergem para uma greve geral, porque essas greves elas têm motivo econômico, né? A classe operária está com problemas econômicos ali sufocados durante toda a ditadura. Com o novo governo, as greves explodem. Em 1985 é o ano com o maior número de greves no Brasil inteiro. Então, essa greve de agora, ela é parecida com a greve de 83. As outras greves, todas que o pessoal menciona, a greve de 87, 89, 91, 96, elas são greves cujo impacto não foi muito grande, né? O PCL participou de todas essas greves, eu pessoalmente me lembro delas. Eram greves meio difíceis de fazer, né? A gente ia nas fábricas, aí muitas fábricas já nem existem mais, e a gente tinha que travar uma luta contra os trabalhadores lá para parar as fábricas. A greve não tinha esse impacto todo. Quer dizer, essas greves, elas acompanharam um período de declínio, né? Até a derrota dos petroleiros, a derrota da greve geral de 96 do governo FHC, isso aí encerrou o ciclo grevista. Mas a greve de 83, não. Ela está no começo do ciclo grevista. Ela está no começo de um ascenso importantíssimo, de uma segunda etapa de ascenso na época da ditadura militar. Essa greve aqui ela é bem mais parecida com essa outra greve. Com a diferença de que, como em 1983, a CUT recém havia sido criada. A CUT de 83, para nós que participamos aí da fundação da CUT, parecia uma coisa espetacular. Mas, na verdade, a verdade verdadeira é que a CUT de 1983 foi fundada com 40 sindicatos e umas 80 oposições sindicais. A CUT de hoje tem 3.600 sindicatos na base. Quer dizer, é uma evolução muito grande na organização formal, efetiva dos sindicatos. Então, a hora que a direção cutista, né, porque essa greve nós temos que dizer muito claramente, do ponto de vista organizativo, da iniciativa política, o principal ator da greve é a própria CUT. O resto aí, na sua grande maioria, são figurantes. Quando a CUT decide chamar essa greve geral, diante das contradições que se abriram com o golpe, etc. e tal, a mobilização é muito maior do que de 83. Tudo isso daqui é indicativo de que nós estamos entrando numa nova etapa política. Se os golpistas não conseguirem encaminhar a economia nacional no sentido de estabilizar o regime, se eles não conseguirem estabilizar o regime do ponto de vista político, que nesse momento está numa crise muito grande, não há dúvida nenhuma de que o Brasil vai entrar na próxima etapa, e a greve geral é mais uma comprovação importante, numa situação revolucionária. Isso daqui eu acho que nós temos que discutir, muito bem discutido nessa conferência, porque é uma caracterização importante. Nós estamos diante de uma situação onde a burguesia, no seu conjunto, está ameaçada de perder o controle do regime político
e ser obrigado a enfrentar uma situação revolucionária, ou seja, uma situação onde as massas trabalhadoras, as massas em geral, vão passar a ofensiva contra a burguesia. Logicamente que quando a gente fala situação revolucionária, não quer dizer que isso daí resolva automaticamente todos os problemas da luta política. É uma nova etapa, com novas possibilidades. Uma etapa superior à que nós estamos vivendo aqui hoje. Ela passa por uma... A situação revolucionária passa por uma etapa pré-revolucionária, depois para entrar numa etapa abertamente revolucionária de luta contra o poder. Mas, enfim, o importante é que a desagregação do regime político aponta, né, no sentido da situação revolucionária. Tudo vai depender da capacidade da burguesia de enfrentar esses dois problemas, né, sendo que o problema político é o mais importante. De um lado, nós temos uma situação econômica totalmente fora de controle, né. Hoje os jornais também, né, curiosamente, ao mesmo tempo que choravam aí por causa da greve, falavam que o desemprego no Brasil chegou a 14 milhões de pessoas. Quer dizer, nós estamos no meio de uma recessão perigosíssima para a burguesia. Isso cria uma situação explosiva. E vocês vejam que a greve geral se dá no marco dessa situação explosiva. Então, nós temos uma evolução dos acontecimentos que exige, né, das pessoas que controlam o governo, administram o país, ter uma política econômica que permita estabelecer um pacto com essa classe de trabalhadores, de desempregados, de pessoas esmagadas pelo regime. Se a recessão continuar se aprofundando, ou se eles, para enfrentar a recessão, colocarem em marcha uma política inflacionária, né, isso vai escapar totalmente do controle, não há dúvida nenhuma.